Hora da lição. Sejam todos bem-vindos a mais uma Hora da Lição e que Deus continue abençoando a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu vou convidar agora você a se inscrever, tá certo? Clique aí, inscreva-se, aperte o sino de notificações, o primeiro sininho, para você receber um aviso aí quando entrar um vídeo aqui no meu canal, Evanilton Paixão. Dê um like e compartilhe com seus amigos. Olha só, segunda-feira, dia 6 de fevereiro, título: Abraão, o pai dos fiéis. Um dia Deus convidou Abraão para andar na presença dele e ser perfeito, e convidou Abraão para ir para uma terra onde ele daria como herança. Deus não entrou em detalhes com Abraão, mas Abraão entendeu a promessa de Deus e confiou em Deus, foi fiel a Deus. Então Abraão pegou toda a família dele e saiu da parentela, do lugar onde ele vivia com os vizinhos, com a família, e foi para uma terra desconhecida, porque ele queria ser fiel a Deus e atendeu ao chamado de Deus. Primeira pergunta está lá em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, e pergunta assim: como foram benditas todas as famílias da terra em resultado dessa promessa e de sua aceitação? Resposta: da descendência de Abraão nasceu o Salvador do mundo. Olha que bênção! Veio lá de Abraão, da descendência de Abraão, Betseba, Davi, e nasceu Jesus. Essa genealogia veio de lá da descendência. Olha que maravilha! O Salvador do mundo, Jesus Cristo, que veio pagar o preço do pecado e nos dar graça, a salvação, veio de lá. Pela fidelidade que Abraão teve a Deus e atendeu ao chamado, nasceu Jesus Cristo da descendência dele. Então, olha que presente maravilhoso. Esse foi um grande evento transformador de vida para Abraão e sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Essa história está lá em Hebreus capítulo 11, verso 8. Segunda pergunta, Hebreus capítulo 11, de 8 a 13. Pergunta: qual é a mensagem relevante nesses textos? Resposta: essas pessoas foram exemplos de fé, confiaram em Deus e em suas promessas. Lá nesse texto de Hebreus capítulo 11, de 8 a 13, fala da galeria da fé dos patriarcas, das pessoas fiéis como Abraão. Então eles demonstraram aí o exemplo de fé e foram fiéis na promessa de Deus. Abraão era conhecido como príncipe por aqueles que viviam ao seu redor. Era visto como generoso, corajoso, hospitaleiro e um servo do Altíssimo. Seu testemunho para com Deus foi exemplar. Pela graça divina, somos herdeiros de Abraão. Somos herdeiros quando temos fé, herdeiros da fé por causa de Abraão. Somos considerados herdeiros da fé de Abraão quando nós temos essa fidelidade com Deus. E para terminar, no caso de Abraão, bem como no exemplo de Noé, vemos alguém que tomou uma grande decisão de mudança de vida como resultado de obedecer a Deus. Que nós possamos também tomar esse exemplo como Noé, que já estudamos aqui, e Abraão, sendo fiéis a Deus, porque precisamos da salvação. Então, se depende a salvação, se a salvação depende disso, então precisamos exercer essa fidelidade para com Deus, que às vezes pode ser difícil fazer mudanças, nem que custe mudança de território, mudança de vida, mas precisamos ser fiéis a Deus. Aqui a lição está falando de acreditar em Deus, de ser fiel como Abraão e Noé. Que nós possamos tomar esse exemplo para nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esses exemplos de fé de Abraão, de Noé. Que o Senhor nos ajude na nossa peregrinação, na nossa caminhada, a ser mais fiéis para alcançar a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Então, até a próxima Hora da Lição.